Nosso programa de hoje, estamos contando com a presença do meu parceiro, amigo Rogério Maracaípe, analista do Sebrae Tocantins. Vamos conversar sobre um tema bem interessante para você hoje, que vem a ser as tendências de mercado. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Rodrigo. Rogério, então vamos lá. Para quem ainda não conhece, ou mesmo estudante ou empresário que ainda não sabe absorver essa onda, né, das tendências, o que vem a ser uma tendência de mercado? Bom, Rodrigo, eu queria agradecer a participação mais uma vez, né? Bom, tendência de mercado é todo um movimento que aglutina grupos de pessoas ou de uma sociedade com um determinado tipo de comportamento ou situação, né? E é interessante falar que ela é uma tendência, a tendência ela tem um limite de tempo, né? Então, se é tendência hoje, amanhã talvez não possa ser. Então, mas é sempre bom o empresário ficar de olho no que está acontecendo, né? No que movimentos são esses, para onde, porque todos esses movimentos interferem diretamente no seu negócio, né? Assim, esses movimentos mudam padrões de consumo, padrões de relacionamento, enfim. Então, é interessante o empresário estar sempre antenado, que a gente fala, né? É para ele ficar ligado no que está, para onde a onda está sendo mais forte, né? Só para fazer uma exemplificação aqui, Rogério. Uma crise mundial pode gerar uma tendência de mercado? Com certeza, né? O impacto é direto, né? E hoje, com o mundo globalizado, hoje o mundo é pequeno, né? Entre aspas, né? Então pode abalar várias economias, mas é interessante o empresário também, não aquela coisa, né? Se eu ficar muito de olho lá fora e esquecer do meu local aqui, da minha cidade, do meu bairro, eu posso estar perdendo grandes oportunidades. Então, as tendências acontecem também nas cidades, nos bairros, enfim, ele não pode ficar tão antenado nas preocupações, nas crises mundiais, que ele, talvez aquela situação lá não impacta diretamente o negócio dele. Então, é importante ele não perder o foco do negócio dele, né? E eu tenho uma opinião também com relação a esse ponto. Eu acho muito interessante. Às vezes, Rogério, a gente, como pequeno empresário, você melhor como ninguém sabe que o pequeno empresário ele acaba fazendo de tudo também na sua empresa, participando de todas as ações, e naquela correria do dia a dia, o pensamento do empresário, ele de certa forma, se ele não tomar cuidado com isso, ele fica estrangulado. Estrangulado de que forma? Ele não consegue olhar a empresa dele por cima. E aí, nesse sentido, ele não vai conseguir analisar as tendências. E uma tendência dessa, que você souber botar sua prancha na onda na hora que ela vier, a sua empresa vai dar um outro salto, vai para um outro patamar, e quem sabe se tornar até uma empresa nacional ou ramificar para um outro estado, que você perceber que uma demanda que está abrindo, por exemplo, uma cidade próxima aqui, que caberia o seu negócio estar lá, devido a algum investimento maior. Por exemplo, aqui em Palmas a gente vai conversar sobre isso também. Um shopping center que se abre. Isso gera fortemente uma tendência de mercado, porque como nós percebemos na prática, várias e várias franquias entraram na nossa capital. E isso antes não tinha. Então foi uma tendência que aconteceu devido a uma ação externa. E isso também é muito importante. No meio imobiliário também que a gente citou, Rogério, antes da nossa gravação, pegando de novo o exemplo de um shopping center, você que é do mercado imobiliário, você vai abrir um shopping center em determinada região, naturalmente seu entorno vai ter uma valorização. Se você entender o que é uma tendência, você se prepara a compra antes e vai ganhar dinheiro. E por aí vai. E nesse sentido, Rogério, eu queria saber a sua opinião sobre desses 2, 3 anos para cá, o que você entende que aqui em Palmas, aqui no nosso estado, foram as tendências, os segmentos que mais expandiram aí nesses últimos anos? Bom, de Palmas, por ser uma cidade em franca expansão, né? Uma capital nova, um estado novo, sem dúvida a indústria da construção civil é um dos segmentos que estourou mesmo, que sempre desde o início da capital, que movimentava a capital, e agora então, uns 2, 3 anos para cá, de um ano para cá, então, que isso está assim, com o investimento do governo federal na questão da habitação, da facilidade do crédito para a pessoa ter a casa própria, enfim. Então isso deu um boom também na questão imobiliária em Palmas, né? Grandes construtoras, grandes imobiliárias, enfim, isso está dando uma movimentação e isso reflete em tudo, né? Na cadeia da construção civil como toda, né? Então, assim, está falando de tendências, né? Então, o empresário ele pode dar uma olhada nessa cadeia, qual é a expertise dele, onde ele pode se destacar melhor ali
né? Se é na questão da construção mesmo de obras civis, se é na decoração, se é na questão dos serviços meio de fornecer para esse determinado segmento, né? Que tem carência de mão de obra qualificada, que esse é a grande dificuldade também para o crescimento do setor, né? É ter que contratar pessoal de fora por não ter pessoal qualificado aqui, enfim. É um efeito cadeia, né? É um efeito cadeia que move a economia como um todo. Então, assim, no meu entendimento, assim, a questão imobiliária, ela deu uma aquecida na capital, né? Com grandes... Está começando a se verticalizar, né? Palmas está começando a ter. Então, assim, isso está dando uma nova dinâmica no mercado imobiliário. Então. Ok, nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto no instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de Rogério Maracaípe, estamos conversando sobre tendências de mercado. Rogério, nós já demos um enfoque no primeiro bloco com relação à introdução nessa área. Agora uma questão que eu queria ouvir da sua pessoa. Como é que o futuro empresário, ou mesmo o atual empresário, ele tem que se preparar para essas mudanças e essas novas tendências de mercado? Bom, Rodrigo, uma coisa que ele tem que entender antes, que a gente conversou também no início, é o foco da empresa dele, né? Como eu falei anteriormente, se ele ficar de olho muito na tendência e ficar constantemente mudando o foco de atuação dele, ele nunca vai ser bom em determinado segmento. Por exemplo, né, vamos supor, a tendência de mercado que está no Brasil hoje é a questão da espiritualidade e da questão da religião, né? Então, quer dizer, é um foco, se ele tem um foco para esse mercado, o aumento hoje o faturamento das empresas que fazem eventos para encontros religiosos, tanto da questão católica quanto da evangélica. Então, se ele focar nesse mercado, tanto para oferecer serviço ou produtos para determinado tipo de produto, então ele tem que ficar antenado no que é que está de inovação nesse determinado segmento. Ou não é ele ficar constantemente mudando de direcionamento. Então, meu foco agora é mercado infantil, então agora eu vou trabalhar com diversão. Então ele tem que tomar um cuidado. Tem a identidade dele, né? Tem que ter a identidade dele e o foco da empresa dele. Mas nesse foco ele ficar antenado no que está acontecendo para ele sempre estar inovando no que ele está oferecendo ali. Então, ou seja, ele escolher um determinado segmento e sempre naquele segmento ele ficar observando como que está os padrões de consumo, os comportamentos desse público, né? O que é que ele pode estar oferecendo a mais de inovação para esse segmento que outras pessoas não estão oferecendo, né? Então esse que é o grande lance para ele não se perder no meio do caminho, né? Não ficar inventando muita coisa, que senão ele pode... A questão da tendência tem esse perigo, né? O lado obscuro é esse. Se ele ficar antenado demais nas tendências, constantemente ele vai querer estar mudando de segmento. Então é interessante ele escolher um, né? E ficar antenado na mudança desse determinado segmento. Eu achei muito legal a sua colocação, até mesmo você enfocou um ponto muito interessante. Às vezes a gente se empolga com relação às tendências, mas você colocou muito bem. A tendência, ela passa. Passa, né? Não adianta mesmo o empresário ficar migrando, aí tem que ficar atento. Resumindo, eu acho que é o cara fazer um bom arroz com feijão, quando ele estiver bem temperadinho, aí você pode pensar em fazer um caviar, um outro bife ali. Mas enquanto a coisa não estiver bem focada, não adianta mexer muito, que realmente vai dar problema. É verdade, é isso aí. Rogério, um ponto interessante, e assim como o nosso país aqui em Palmas não é diferente, realmente a nossa economia e as empresas estão formatadas nas micro e pequenas empresas, aqui no nosso estado também. Como é que a gente poderia colocar aqui a contribuição das micro e pequenas empresas para a economia palmense? Não só como você falou muito bem, né, mais de 90% das empresas no estado de Tocantins, quase que no Brasil, são de micro e pequenas empresas, né? Então a importância é fundamental para a movimentação da economia. As grandes empresas geram muito recursos e movimentam a economia, com certeza, mas o pequeno empresário, a pequena empresa é que dá um emprego, é que chega mais próximo ao cliente, é que tem essa possibilidade de atender melhor a necessidade do cliente, né? É interessante numa visão assim até a gente está falando de tendência, vamos supor, hoje o consumidor, a questão da singularidade hoje é uma das tendências hoje, né? Então a pessoa gosta de ser atendida de ser reconhecida como única, né?
É diferente ele ir num grande atacado, então ele ir numa pequena empresa. Quando ele vai numa pequena empresa, o pessoal chama ele pelo nome, sabe como é que ele cria um relacionamento melhor com o cliente. Então, por isso que eu creio que a pequena empresa tem sempre vai estar na ponta por conta disso, pela possibilidade dela ter um relacionamento melhor com o cliente, né? As grandes empresas ofertam preço, quantidade, mas o relacionamento, uma grande empresa, é muito difícil ela criar isso com o cliente, ou seja, aquele caixa daquele determinado mercado, daquela determinada conhece você, se você comprar pela segunda vez, ele vai falar, opa, né? Numa grande empresa, se você comprar pela segunda vez, o máximo que pode acontecer é sair no sistema lá que você comprou, mas ninguém olha vai lá, saber. Não é um número, não é um código. Número, né? Você é um código, você não vai ser o Rodrigo, amigo, você não vai ser o Rogério, então, quer dizer. Então essa que é a grande, né, a vantagem da pequena empresa é essa. Rogério, a gente tem observado, tanto o governo federal, quanto o próprio Sebrae, incentivando realmente a abertura de empresas. A gente recebeu agora a criação do empreendedor individual, né? Empresas realmente para abrirem. Isso realmente é muito positivo na nossa economia. Agora é de muita tristeza para a gente também, a gente perceber que algumas pessoas, elas têm o sonho de criar o seu negócio e vão à luta, partem para cima, às vezes vão na empolgação e entra a tal de uma expressão que eu tenho até pavor de colocar ela aqui, mas que é a taxa de mortalidade. A maioria das empresas que abrem no nosso país não chega a 1 ano de vida, né? E como é que você pode orientar o nosso empreendedor, o nosso empresário, no sentido como eles devem proceder para se manter no mercado? Bom, Rodrigo, o colega nosso que teve aqui, o Thiago, ele falou a questão da venda do Natal, que falou sobre o planejamento, né? Parece que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, mas uma das causas que a pequena empresa ela não decola é a questão do planejamento, ou seja, a pessoa começa um negócio sem um determinado objetivo, não traça metas de venda, não sabe qual mercado que ele quer atingir, quem vai ser seus fornecedores, enfim. É necessário que ele pare, né, e coloque isso no papel para que ele possa tomar decisões com mais segurança, né? Então, pesquisas mostram, por exemplo, que o fato dele parar e escrever isso no papel aumenta a chance de sucesso dele em 60%. Então, quer dizer, já diminui o risco do negócio não dar certo, né? Então, quer dizer, essa questão de parar e planejar é muito importante. Essa é uma cultura do brasileiro em si de não planejar, né? Nós temos essa dificuldade, não é o Tocantins, não é Palmas, é o brasileiro como todo, ele não tem essa cultura do planejamento, né? Isso para ele é perder tempo, não tem valor, enfim. Então, aquela coisa de agir por impulso, né? Não, eu tenho, vou fazer um negócio, tá dando certo isso, vou fazer, não para e vai aprendendo no decorrer da coisa, no andamento do negócio, e ali, se ele tropeça, dependendo do tropeço que ele der, ele não dá conta de levantar. Então, por isso que alguns dão certo, né? Muita gente fala, não, mas eu não planejei minha empresa, não coloquei no papel, mas eu consegui, né? Pode ter muita gente que fala isso. Tudo bem, mas em determinado momento, quando você tiver um tamanho tal, se você não parar, você não vai dar conta de atender a sua demanda, não vai saber para onde você vai. Você tem que parar um momento e saber, peraí, e agora, né? Eu cresci, estou crescendo, e aí? Né? Então, esse momento é fundamental para parar e planejar. Né? Ok, então tá aí a resposta para você. Planejamento é a chave. Conversamos hoje com o Rogério Maracaípe, analista do Sebrae Tocantins. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rodrigo. Continuamos um instante só.